Fala pessoal. E a turma do Facebook, muito boa noite. Estamos aqui nos preparando para entrarmos também ao vivo no Instagram. Glória a Deus por isso. Vamos lá. Aleluias. Deixa eu... pelo visto aqui estamos ao vivo. Glórias a Deus. Só aguardar o pessoal aqui estarem conosco para nós darmos início ao nosso penúltima transmissão desse método de mentoria. Então, glórias a Deus, glórias a Deus. Pessoal do Facebook, a turma que for chegando, por favor, mande aí boa noite aí para nós. E vamos compartilhando, né? Compartilhando esse momento também. Deixa eu só chamar o pessoal aqui no nosso Instagram. Vou chamar aqui o pessoal no ao vivo. Essas redes sociais estão terríveis nesses dias. Mas isso aí, pessoal. 9h34. Estamos aí nos preparando para fazer a transmissão de mais uma mentoria online. Eu quero começar, né? Eu quero compartilhar com vocês aí do Instagram. O pessoal está chegando aí agora no Facebook. Dentro de um minutinho nós vamos começar. Caso desejem compartilhar, vamos falar hoje sobre vida financeira. Já são mais de 17 transmissões ao vivo. E nessa 18ª transmissão já falamos sobre espiritualidade. Já falamos sobre relacionamentos, já falamos sobre saúde física e emocional. E dentro de instantes vamos começar com a nossa transmissão falando sobre vida financeira. Os irmãos que estão chegando, que estão nos acompanhando aí, dentro de alguns instantes vamos começar. Por favor, na parte de baixo aí, compartilhem com as suas transmissões. E eu gostaria de um retorno do pessoal do Facebook, se o áudio e o vídeo está ok. E o pessoal do Instagram, por favor, se o áudio e o vídeo está ok também. Estando ok, nós vamos dar início imediato na nossa mentoria, a nossa penúltima transmissão da mentoria dos 4 pilares. Estou vendo aqui que a Jane está logada lá no Facebook. E se você estiver me ouvindo bem, Jane, por favor, só dá um joinha, um ok aí nos comentários. Se você ou quem estiver usando o seu usuário, tá? Dona Adelina já disse aqui que no Instagram tá ok. Um abraço a todos, Pedrão, Dona Maria, Rayane. Bom que conseguiu chegar a tempo. Tá? Pessoal, vamos dar início, né? Em consideração a vocês que já chegaram.
Tem uma turma aí que vem e fica com a gente, outras que passam. Mas eu quero desafiar vocês hoje a algumas questões, tá bom? Vamos orar. Nosso tempo, infelizmente, para hoje e amanhã são em torno de 1h30, 1h40. É um tempo muito pouco para a gente poder falar. Então nós vamos usar todo o tempo possível para poder compartilhar com vocês. Ore comigo. Senhor Deus e Pai, neste momento clamo ao Senhor, Tua presença, Tua bênção, Tua direção. Iremos falar um pouco sobre vida financeira, sobre finanças, sobre este pilar tão importante, e eu te peço que o Senhor nos conceda graça nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, bem, aqueles que estão passando por aqui agora, e você que já está comigo já desde o início, um pouco de paciência, preciso desses primeiros minutos. Esse curso, essa mentoria online, ela está sustentada em cima do texto bíblico de João 10, quando diz que o ladrão veio senão para roubar, matar e destruir, mas Cristo falando que ele havia vindo para que nós tivéssemos vida e tivéssemos uma vida abundante. Nós entendemos que essa abundância de vida, ela é a respeito não apenas de quantidade, mas principalmente a respeito de plenitude. E aí nós, dentro da experiência que nós temos tido com nossa mentoria, com o nosso aconselhamento pastoral, com o nosso gabinete pastoral, nós conseguimos com o site nosso, alerocha.net, nós identificamos que todos os problemas que as pessoas buscam a Deus, buscam igreja, buscam oração, se resume exclusivamente em 4 áreas. As áreas que nós chamamos de pilares, porque é aquilo que sustenta uma vida abundante, nós entendemos que qualquer uma dessas áreas ou pilares que nós retirarmos, a nossa vida ela vai ruir. Então não tem como escolher qual que é o pilar mais importante, não tem como escolher qual que é o pilar melhor. As 4 áreas, os 4 pilares devem ser vividos e devem ser trabalhados e devem buscar viver excelência nesse. Passamos em alguns deles bastante superficial no que condiz a exemplos e a muitas vezes métodos, mas nós somos bastante profundos quanto a princípios. Foram 4 transmissões sobre relacionamentos, foram 4 transmissões sobre saúde física e emocional, foram foram 9 ministrações a respeito de relações, espiritualidade, vida espiritual, convivência de igreja, e nós entramos agora em uma de 2 sobre vida financeira. É uma área bastante sensível e o meu desafio para vocês foi falar tudo que vocês sempre tiveram vontade de perguntar, mas nunca tiveram coragem. O canal está aberto. Tudo aquilo que é a respeito de vida financeira, tudo aquilo que é a respeito da forma como a igreja e as lideranças de igreja trabalham com relação a finanças, vocês têm a liberdade de perguntar e eu me proponho tentar responder entre hoje e amanhã. Tá? A primeira coisa que nós precisamos entender, então, dentro da mentoria de vida financeira eu tenho uma clareza, eu tenho compreensão a respeito da razão pelo qual eu existo. Então, é a questão de propósito. Então, nós existimos, nós vivemos para a glória, louvor e honra do nome de Deus, do nome da pessoa de Deus. Se você não entender isso, que você existe para que através da sua vida Deus seja glorificado, todas as coisas da sua vida relacionadas a Deus, relacionamentos, saúde, cuidado com o corpo, cuidado com as relações, cuidado com a finança, tudo isso vai ser um peso para você. Então, se você entender que toda a sua vida ela é pautada, toda a sua existência ela é propositada para a glória de Deus, então a coisa fica mais suave de entender. Segundo ponto,
Se toda a minha vida ela pertence ao Senhor, todos os meus relacionamentos e todas as minhas posses também pertencem ao Senhor. A grande dificuldade e o grande problema, ou o primeiro problema aqui posto, é que nós identificamos como vida de Deus ou como espiritualidade apenas as nossas relações com a igreja templo. E você precisa transcender isso. A figura da igreja, do templo, ela é extremamente importante, mas quando nós falamos que a sua vida financeira, que as suas finanças pertencem ao Senhor, nós estamos dizendo que ela pertence a Deus, tal como também todo o dinheiro que é investido e é depositado nas igrejas. Então, eu entendo então que eu fui criado para trazer glória para Deus e que eu sou apenas um mordomo. Mordomia significa administrador. Quando eu administro algo que não me pertence, mas que a mim foi confiado e eu preciso prestar conta a respeito dessa administração. Então eu entendo que o dinheiro, os recursos que eu tenho na minha vida, eles também têm a propriedade, são propriedades de Deus, E quando eu falo isso é porque existe uma discrepância muito entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Tem muita gente aí nas igrejas, tem muitas pessoas nas igrejas, por exemplo, que compram um carro e aí ele coloca um adesivo atrás escrito assim, ó, foi Jesus que me deu. E aí ele pega esse carro e ele trai a esposa e vai para um motel com outra mulher. Então, você está entendendo? Ou seja, ele reconhece que a bênção financeira que ele teve na vida dele foi algo que Deus deu para ele, porém, ele está usando essa bênção financeira para a desonra do nome de Deus, que ele mesmo atribuiu como conquista. Então, quando eu falo o desafio de viver plenamente a nossa vida, não, Luana, nós não estamos online pelo YouTube, infelizmente. Assim que terminarmos a transmissão aqui no Facebook, nós vamos pegá-la e vamos jogá-la no YouTube e vai ficar lá salva, tá? Até 1h30 da manhã deve estar disponível no YouTube. Mas eu não sei por onde você está nos ouvindo ou nos assistindo, mas continue aí. Então, se eu não entender essa premissa de que a minha vida pertence ao Senhor, se eu não entender essa premissa de que as minhas finanças, que as minhas relações pertencem ao Senhor, toda a minha vida vai ser vivida a partir de uma guerra entre a vontade de Deus e a minha vontade, e isso não vai rolar, tá? Então nós vamos trabalhar com este entendimento, que você pertence a Deus, que a sua vida pertence ao Senhor e, consequentemente, tudo aquilo que você é e tudo aquilo que você possui também pertence a Deus. Partindo desse princípio, dessa premissa, nós precisamos utilizar todos esses recursos e essas relações para a glória do Senhor. Então nós vamos entender então algumas questões aqui básicas, tá? Primeiro ponto que eu quero observar com vocês é errado ganhar dinheiro? Sim ou não? A Bíblia, ela não condena. Nós temos uma herança franciscana. Franciscana vem de São Francisco de Assis, que fez um voto de pobreza. Tem até uma linhagem de sacerdotes, né, na Igreja Católica, que são os franciscanos. Eles também fazem um voto de pobreza. Então nós temos uma tendência a associar e a demonizar o dinheiro. Então, primeiro ponto a ser desmistificado. Não é errado ter dinheiro. A Bíblia não condena possuir dinheiro. A Bíblia não condena ser rico. Se você ler a história de Jesus, você vai ver Júnia, você vai ver José de Arimateia, você vai ver outras pessoas com posses e recursos agregando ao ministério de Jesus e em certa hora sendo um instrumento bastante útil, né?
Alguns dos discípulos, não falo dos apóstolos, também foram pessoas de grandes posses. Você pode ver Zaqueu. Zaqueu, por mais que a origem da sua fortuna a priori seja ilícita, ele era um homem de grandes posses. Além disso, Jesus também, vez ou outra, chamava pessoas de grande influência e poder. Então nós temos uma ideia de fazer uma cisão entre a religião e o mundo que nós vivemos, e temos uma tendência de ascética, de dizer, olha, tudo isso aqui é ruim, tudo isso aqui é pecado, isso aqui é profano e isso aqui é sagrado. Então, quando a sua mente não mudar e você entender que para um homem e uma mulher de Deus não existe separação entre aquilo que é sagrado e aquilo que é profano, que para um homem e uma mulher de Deus, tudo que ele é, tudo que ele faz, tudo que ele vive é sacro, é sagrado, toda a sua vida, toda a espiritualidade, toda a sua vivência, todas as suas experiências serão rasas, bem rasinha, bem corguinho. Quando você entender que toda a sua vida ela é um culto, ela é uma expressão de culto, ela é uma expressão cultica a Deus, então você vai redefinir os padrões da sua espiritualidade, dos seus relacionamentos, do seu ministério. Tá? Olha, eu estou na igreja, então quando eu estou na igreja e eu estou no altar, quando eu estou no exercício do meu ministério, então a minha conduta e a minha postura deve ser diferente. Quer que eu rasgo bastante aqui o verbo? Meu irmão, se a sua roupa não serve para subir no altar da igreja, ela não serve para nada. Qual é a diferença de estar sobre um altar da igreja e embaixo do altar? Se a sua forma de expressar ela é uma no altar da igreja, ou ela não serve para o altar da igreja, ela não serve para nada. Não existe diferença para o homem e para a mulher de Deus daquilo que é sagrado e daquilo que é profano. Tudo ou é para glória ou é para desonra do nome de Deus na minha e na sua vida. E o dinheiro é assim. Eu demorei muito a entender isso. Existe uma aceitação entre estar endividado e o nome de Jesus e ser crente. Queridos, isso é muito sério. Eu demorei muito a entender isso na minha vida. O homem e a mulher de Deus, eles não podem viver endividados. Você precisa cuidar da sua vida financeira de uma forma muito séria. A sua relação com o dinheiro, ela determina muito mais a respeito da sua vida com Deus do que você imagina. A forma como você lidar com o dinheiro, a forma como o dinheiro tem influência no seu coração, isso tem um peso que você não tem ideia na sua vida. Ah, pastor, eu sou crente, eu sou fervoroso, eu sou fiel, mas você lidar com o dinheiro de uma forma extremamente irresponsável. Eu vou olhar dentro dos seus olhos e vou dizer, você não é isso tudo, cara. Ah, pastor, eu sou crente, eu tenho ministério, Deus me chamou, mas eu não elevo o nível da relação do meu matrimônio. Eu conduzo isso de uma forma bem esdrúxula. Cara, larga de ser mentiroso, entendeu? É um crente meia boca que quer achar que é alguma coisa, e não é. Então, a forma como você cuida da sua saúde, a forma como você cuida do seu corpo, a forma como você higieniza a sua mente, a forma como você trata as suas relações, se você não, a forma como você lidar com o dinheiro, tá? Você precisa literalmente assumir a necessidade de conversão se essas áreas da sua vida são vividas debaixo de uma base de relacionamentos rasos
Eleva o nível disso, cara. Eleva o nível, entendeu? Eu não tenho mais paciência para tentar convencer crente a respeito de dízimos e ofertas, sabe? É questão de fé. É questão de fé. Entendeu? A gente ensina o princípio e semeia a semente, explica e deixa o cara. Ficar lhe dando murro em ponta de faca, em coração que não converte, não rola. Tá? Então o primeiro ponto que eu quero que vocês entendam é a minha vida, tudo que eu tenho, tudo aquilo que eu possuo pertence a Deus e consequentemente eu preciso usar para a glória de Deus. 2. A forma como eu lido com o dinheiro, isso determina muito mais a respeito da minha espiritualidade do que se pode imaginar. Eu tenho que largar de me ofender, sabe? Eu preciso largar de me ofender quando alguém imagina algo ruim de mim. Spurgeon Hazel fala, cara, eu sou muito pior do que você imagina. Nós somos assim. Por que eu estou rasgando o verbo com você dessa forma? Porque se nós não assumirmos a realidade, e hoje nós vamos começar a aprender como sair do zero, como sair da dívida, como administrar. Eu falo, pastor, você já é rico? Não, queridos, eu não sou rico. Mas a minha família é testemunha, alguns irmãos da igreja é testemunha. O que eu estou ministrando para você hoje, eu não aprendi faz muito tempo, faz poucos anos. Hoje eu sou um estudioso de finanças. Eu participo de grupos, eu estudo a respeito disso, porque eu entendi que eu preciso me preparar para aprender a administrar dinheiro. Senão esse dinheiro deixa de ser bênção na minha vida e passa a ser maldição. A vocês que estão inteirados, eu vou dar só uma dica aqui bem suave, tá? Para alguns aqui eu posso estar falando em grego. O Banco Central acabou de reduzir a taxa para o menor nível histórico, 3%. Isso quer dizer que se você investir R$10.000 o ano que vem, 2021, de janeiro até dezembro, se você investir R$10.000 em poupança, se você investir R$10.000 no fundo de renda fixa, ou se você investir R$10.000 em algum tipo de aplicação do Tesouro Direto, em um ano, em 12 meses, isso não vai render mais do que 3,5%. Nós estamos falando na poupança em torno de R$270 em 12 meses, e no fundo de renda fixa, já descontando imposto de renda, em torno de 340, no máximo os R$390, não passa disso. Então, bem-vindo, Marcelão. Tá? Então, a questão de investimentos para retorno já não é bom. Existia o ano passado, a grande galinha dos ovos de ouro eram os fundos imobiliários, as bolsas de valores. Então, é um momento muito complexo para você investir. Então, nós precisamos você que tem condições e recursos, vamos falar um pouco sobre isso depois, é hora de investir em coisas mais firmes. É uma ótima oportunidade para quem tem alguma reserva de comprar imóvel, mas precisa comprar com bem baixo, porque na crise financeira muitas pessoas vão desfazer do seu patrimônio, né, do seu patrimônio imobiliário, do seu patrimônio, dos seus bens imóveis, para que eles possam então fazer capital, para que eles possam investir nas suas empresas ou quitar algumas dívidas a respeito disso, tá? Sim, sem dúvida, Jéssica, tá? Em vista do que já foi, é muito pouco, só que o Banco Central ele precisa segurar essa taxa básica de juros, para que senão a inflação dispara, senão a especulação no mercado, a questão do dólar está muito alto, tá? Mas, entenderam o que eu estou falando? Precisa estudar a respeito disso. Hoje nós vamos falar sobre como sair da dívida, como sair de um saldo negativo, passo a passo, para um ideal e uma meta, tá? Então nós vamos aprender hoje, nesses poucos minutos, 2 princípios, que é como sair da dívida e como passar a ter uma sobra na nossa vida. Primeiro ponto, eu só vou sair da dívida, eu só vou deixar de ser uma pessoa endividada quando eu assumir que eu sou o único responsável para isso.
Sim, dona Jéssica, o dólar hoje bateu 5,80, se eu não me engano, estou falando dólar comercial, paralelo e turismo, a coisa vai para as cucuias, tá? Então, não é um bom investimento, tá? Mas depois a gente pode falar sobre investimento, mas aí a gente pode pegar um grupo de pessoas que tiver algum recurso para investir, mas eu acho que o nosso público-alvo hoje vai ser melhor assim, olha, eu ganho pouco, eu ganho um salário mínimo, eu ganho 2 salários mínimos e eu quero aprender a viver e a administrar esse pouco de uma forma muito, muito, muito melhor, tá? Então, primeiro ponto, você ganha, vamos por R$ 2.000 por mês. Você ganha 2 salários mínimos. E você, a partir do momento disso, você vive a vida inteira endividado, tá? Então hoje você tem aluguel, tem despesas fixas, despesas correntes, despesas de cartão, despesas de crediário e vive uma bola de neve angustiado e você quer pagar a sua dívida, você quer sair da dívida. Primeiro ponto, você precisa saber qual que é o seu orçamento. Então vamos escrever lá, escreve aí, ó, meu orçamento é X. O que é o orçamento? É tudo quanto for suas fontes de renda. Exemplo, vamos supor que você só tem um emprego e ganha R$ 2.000. Então toda a renda da sua casa é R$ 2.000. Aí você vai pegar e vai pôr num outro papel todas as suas dívidas, divididas em grupos. Exemplo, 1. Custo de vida. O que é o custo de vida? É aquilo que você não pode abrir mão. Então você tem aluguel, se você mora de aluguel. Se você mora de aluguel, tem que lembrar que existem impostos do aluguel, que é o IPTU. Se você tem despesas correntes de água, luz, gás. Ah, pastor, mas eu não compro meu gás a cada 3 meses. Então pega o valor do gás e divide por 3. Eu pego o valor do gás, eu uso um botijão de gás a cada 2 meses. Então pega o valor do gás e divide. Então você vai chegar a um valor mensal, que é telefone, que é alimentação. Tudo aquilo que é o básico que eu preciso para viver, listado. Você vai deixar de fora crediário, dívidas com pessoas, que chamamos de dívidas morais. Vai deixar de lado cartão de crédito, cheque especial, que são despesas relacionadas a instituições financeiras. E você vai falar assim, olha, isso é o que eu preciso para viver. Eu ganho 2.000 e eu gasto isso para viver. Eu não consigo viver sem isso. E aí eu te recomendo, cara, não seca isso demais não. Por exemplo, uma pizza com a família, é um chocolate, é um doce. Não, tem que ser radical. Cara, você precisa viver e ter um bem-estar emocional para ter força para lutar na sua vida financeira. Regra o máximo possível. E aí você vai identificar, olha, meu aluguel que eu estou vivendo, eu consigo pagar? Eu não consigo pagar, eu posso mudar para um outro lugar que é menor? Eu tenho essa condição? Então, a conta de luz é X, eu consigo economizar a minha luz para que eu consiga ajustar? Então você vai enxugar esses básicos, mas para que você ainda tenha uma qualidade de vida básica, nada de luxo, mas básica. Então vamos supor que você chegou no resultado que você ganha R$ 2.000 e as suas despesas chegam a 1.600. Aí você fala, uau, sobrou 400 para pagar as dívidas. Não, ainda não, tá? Você precisa então agora, numa outra planilha, num outro papel, não inventa demais, pega um caderno e rabisca aí, descobrir o que você deve por grupos de dívidas. Dívidas para instituições financeiras, dívidas para pessoas, dívidas para carnês, lojas de vizinho, essas coisas. E você então agora precisa tomar uma decisão. A decisão é, se eu entender que a dívida é um buraco,
e eu tô com um enxadão cavando esse buraco, eu preciso parar de contrair dívidas. Senão, nunca vou sair desse buraco. E a origem de dívidas muitas vezes é problemas até emocionais. Ah, eu trabalho igual um cavalo besta, eu mereço esse luxo, eu mereço esse mimo. Olha, fulano tem um celular de Goiás, né? Trocentos mil reais. Eu também não vou ficar por baixo, eu vou gastar isso. Então, primeira coisa, você precisa é parar de contrair dívida. Nota que as despesas de custeio da sua vida eu nem coloquei como dívida, porque é custo de vida. Então, deixa de lado. Então, hoje você tem uma fonte, um exemplo de 2.000 e tem um custo de vida de 1.600. Tá. O que nós precisamos então agora é priorizar dívidas. E eu oriento você, preste atenção no que eu vou falar, para depois, o pastor está mandando eu ser caloteiro. A primeira coisa que eu disse lá foi, hoje eu entendo que como crente, eu preciso glorificar a Deus com a minha vida financeira, e isso me leva a assumir uma responsabilidade quanto a tudo aquilo que eu arco como compromisso. Então tem que dar a cara a tapa e tem que pagar sim. Tem que pegar esse telefone e todo mundo que é de São Paulo que ligar, você tem que atender, tem que passar vergonha. Bom dia. Sim, eu devo, não nego, não tenho condição agora. Não, fui eu que fiz essa dívida mesmo. Tá bom. Não tenho condição. Você precisa enfrentar a vergonha e o problema que você causou. Ah, mas esse pessoal é muito grosso. Você causou o problema. Você comprou além do que podia pagar. Você precisa enfrentar. Ah, diga que eu não tô. Aí vai ser dois problemas. Mal pagador, caloteiro e mentiroso. E aí você precisa resolver os seus problemas. Seja apenas o mal pagador, não seja um mentiroso também não. E Ronaldão, grande abraço. Entendeu o que eu tô falando? A Bíblia fala que um pecado chama outro pecado. E é nesse ponto que a gente não resolve o primeiro e quer criar o segundo. Então, fique com o primeiro problema. Isso, Raimundo. Autorresponsabilidade. Dá sua cara a tapa. Fui eu que fiz a dívida, reconheço, não tenho condições. Tá? Nesse trabalho, nós conseguimos através dessa mentoria, 2 irmãos. Um saiu em período de 1 ano e meio de uma dívida de quase 35 mil reais e outro mais de 12 mil reais. Nesse entendimento, olha, eu preciso saber quanto eu ganho e eu preciso saber o quanto que eu preciso para viver. Básico. Básico do básico. E então você vai começar a pagar as suas dívidas. Mas qual que é a nossa meta? A nossa meta é assim. Eu chamo isso de projeto... Escreve para mim aí, por favor, aí, Rayane. Grande Cleudimar aqui no Facebook. Que honra! Um abraço, meu querido. Deus te abençoe. Prazer ver você aqui, tá? Altran chegando, Rosário. Então você precisa entender a respeito de que a autorresponsabilidade com as suas finanças é algo que você tem que fazer. Você não pode terceirizar isso. Então o desafio que a gente tem aqui na nossa igreja é o projeto, chama-se 75 10 15. Anota para mim, por favor, Rayane, 75 x 10 x 15. Esse é o nosso desafio. Essa é a nossa perspectiva para... Eu estou falando de um estilo de vida de pessoas que ganham pouco. 2, 3, 4 salários mínimos. Acho que a partir disso nós podemos começar a pensar a respeito de investimento, de fundo de renda fixa, de capitalização, talvez algumas questões de fundo imobiliário ou até mesmo em bolsa, mas é uma outra coisa para um outro momento. Eu entendi isso, que eu tenho um orçamento, tá? Chama 75 10 15. O que é o desafio? Você viver com 75% daquilo que você ganha. Poupar.
15% daquilo que você ganha. E não deixar de ser fiel com o princípio dos dízimos e das ofertas quanto aos 10% que você ganha. Tá aqui o pessoal da Igreja de Cristo do Parque Ateneu, não sei quem está aí, se é o Fred ou o pastor, a igreja onde eu nasci na fé, e sabe que desde sempre eu sou dizimista, sou pastor, trabalho secularmente, sou dizimista porque eu acredito nesse princípio do dízimos, não acredito que é debaixo de medo e nem de ganância, mas eu acredito do fundo do meu coração na palavra e no princípio do dízimos e da oferta. Então eu queria que você entendesse que é uma matemática simples. Se eu vivo com 75% da minha renda e eu poupo 15% do que eu ganho, e eu não deixo de ser fiel quanto os 10% do que eu ganho, o pastor Lázaro está aqui na live aqui com a gente. Isso que eu vou dizer para vocês, ele é testemunha. Quando eu me converti, eu tinha um coração tão grato ao Senhor. Quando eu me converti, isso não é regra, isso não é bíblico, isso é uma decisão, foi uma escolha minha. Eu dizimava 20%. O pastor Lázaro um dia me procurou dizendo: você estava ganhando aquilo tudo. Eu falei: não, pastor, aqui eu dizimo 20%. Isso foi uma proposta minha, uma decisão minha, tá? A Bíblia não diz que você tem que fazer isso. Foi uma escolha minha. E em gratidão a Deus, porque Deus ele sempre estava me honrando. Então eu quero dizer aqui para vocês, irmãos, que se você aprender a viver com 75% do que você ganha, poupar 15%, e não deixar de ser fiel com seus 10%, no final de um ano, você vai ter exatamente, presta atenção que eu vou te falar para vocês. Se eu poupo 15% todo mês, e eu vivo com 75% do que eu ganho, no final de um ano, eu terei poupado, preste atenção, eu terei poupado 150 em 10 meses, não é isso? 150% em 10 meses. Tem mais 2 meses, são mais 30%, então dá 180%. Com mais o 13º, que são mais 15%, 195%. Só que eu vivo com 75%. Então, nós estamos falando que se você aprender a poupar 15% do que você ganha, nós nem estamos falando de aplicar, isso é uma outra etapa. No final de um ano, você vai ter poupado 2 meses, quase 2 meses e meio da sua renda. Entende isso? Vamos supor que se você ganha hoje R$2.000 e você poupa R$300 todos os meses, ao final de um ano, você vai ter R$3.600. Quase dois salários. Só que, no final de um ano, não vão errar as contas não, eu vou ter poupado R$3.600. Só que eu vivo com 75% do que eu ganho. Então, no meu salário de 2.000, o meu padrão de vida é de 1.500. Só que no final de um ano, eu vou ter 3.600 guardado. Então, eu vou ter mais o juro, que vai correr juro sobre juro. Hoje está pouquinho, mas já foi muito. Então, no final de um ano, eu vou ter mais de 2 salários guardados da minha renda, que é 75%. Sabe o que é isso? Quer dizer, irmãos? Que se você poupar 15% do que você ganha, viver com 75%, ao final de todo o ano você vai ter 15 salários e não mais 12 ou 13. Ah, pastor, mas é impossível viver com 1.500. Ninguém está falando para você viver com 1.500. Nós estamos dizendo claramente que não importa o quanto você ganha. O que importa é o quanto você gasta. O meu sogro viveu a vida inteira com um salário mínimo. E toda vez que eu chegava na casa dele,
precisava de qualquer coisa e tinha um dinheirinho para dar pra gente para emprestar. A questão não é o quanto você ganha. A questão é o padrão de vida que você precisa levar. Esse padrão de vida tem que ser de acordo com a sua vida financeira. Quer um exemplo disso? A gente tinha um carro há 2 anos atrás, ou 1 ano e meio atrás, não lembro direito. E um carro mais de 10 anos de uso. E a gente sempre vinha capengando naquela questão financeira. Cara, a melhor decisão da minha vida, a coisa que eu mais prosperei na minha vida foi quando eu vendi o meu carro. Né? O que, pastor? Você não tem carro? Não, eu sou um pastor que eu não tenho carro. Ou eu ando de ônibus, de coletivo, ou eu ando de Uber. A maioria a gente tem andado de transporte de aplicativo. E nós temos aqui um controle nosso, que todo o nosso transporte aplicativo ele vai para um cartão. Então o que eu gasto hoje por mês de transporte de aplicativo é quase o que eu gastava só de combustível com o carro que eu tinha. Se a sua vida hoje se resume a 7 quilômetros onde você mora, não compensa nem ter carro. Se você hoje, quando vai viver, se você vive dentro de um centro urbano, não viaja muito, não tem que dar só ali 7 km no seu raio, não vale a pena ter carro. Entende o que eu estou falando? Então o desafio é entender que eu preciso viver com 75%. Esse é o desafio que eu faço em todas as mentorias. Pastor, mas eu ganho só 2.000, então o que eu faço? Você precisa diversificar a sua renda. Você precisa ter mais de uma fonte de renda. Ah, pastor, mas eu mato de trabalhar. Querido, ninguém está falando para você trabalhar mais, está falando para você diversificar a sua renda. Você precisa, a sua família precisa ter, além do seu salário, ter outra coisa. E aí, usar a criatividade. Talvez, junto com o salário de um profissional, ter alguma coisa que venda. Ah, pastor, mas eu preciso sair das minhas dívidas. Então, o primeiro ponto é assumir autorresponsabilidade. Depois, entender o desafio. 75, 10, 20. Viver com 75% do que eu ganho. Não deixar. Queridos, resista à tentação de ser infiel. Isso vai ser duro para a sua vida. Você precisa pegar o seu dinheiro e empregar o seu dinheiro nas coisas que Deus ama, nas coisas que Deus tem prazer, nas coisas que Deus tem propósito. Quando você investe o seu dinheiro naquilo que Deus está ali, você prospera nessa vida. Você precisa aprender isso, tá? Você precisa aprender isso. A pastora Josi disse aqui que a palavra criatividade, ela vem de crise. Então você precisa criar, tá? Então, nós estamos com o exemplo de uma pessoa que ganha 2.000 e a sua vida é R$ 1.600. E ela tem um monte de dívida. Então, o que você vai fazer? Segura os 400. Pela fé. Não deixa de ser fiel nos 200. Porque se você ganha 2.000, na verdade você ganha 1.800. Seja fiel nos princípios. Princípios não negociam. Tá? Não negociam. Vamos falar assim, Jéssica, sobre a reserva de emergência, tá? E aí você vai pegar o restante, que é R$200, e vai guardar. Para aí, como assim? E os meus devedores? Vamos cuidar de cada um deles. Tá? Então hoje nós estamos lá com o orçamento de 1.800, temos 1.600 de despesa, vamos reunir a família, vamos falar, olha, precisamos diminuir isso, precisamos enxugar, precisamos gerar receitas, conseguimos lá reduzir para 1.500 e passou a sobrar 300, então você vai guardar 300, você vai guardar 300, no terceiro mês você vai ter 900, e aí, tá? Jéssica, é importante entendermos que o fundo de emergência, a gente precisa primeiro tirar esse cenário de crise, de dívidas, para depois a gente começar com o fundo de emergência. Tá? O fundo de emergência é o fundo positivo. Quando eu disse lá 75, 10, 15, poupando 15% da renda, é um fundo de emergência, onde você se torna o seu próprio credor. Tá? Então, nesse contexto, você vai
começar a juntar dinheiro. Pastor, e aí, como é que eu faço? Eu tenho que pagar. Queridos, o seu orçamento já explodiu. Então, primeiro respira, senão você pira, e aí você começa a chamar os seus credores. Quer uma dica? Comece das dívidas morais, de preferência parente. Paga logo isso e nunca mais pega emprestado. Queima seus cartões de crédito, faz a fogueira santa de Israel, chama os pastores, ora lá, sacrifica os seus cartões se você não sabe administrá-lo, sacrifica o cheque especial, manda uma carta de divórcio para o gerente do seu banco, você fala assim, eu não quero te ver, não quero ficar te vendo, e aí você começa a trabalhar com suas dívidas. O telefone vai tocar e você vai atender. Estou devendo, não tenho condições agora. E vai começar a juntar o seu dinheirinho. E vai parar de fazer dívida. Quando você compra a prazo, as pessoas dizem como você vai ter que pagar. Quando você paga à vista, é você que diz como tem que pagar. É você que diz a forma como você tem que pagar. Entende bem isso? Quer um exemplo? Um bem custa R$2.000. Eu lembro quando eu comprei a televisão. Comprei a televisão aqui para casa há vários anos atrás. A Josi queria dar um presente, minha esposa, para nós. Vamos comprar uma TV para levar para casa. E ela disse, o orçamento é tanto. Rapaz, eu cheguei na loja e falei, eu quero essa TV. Quanto que é? Tanto. Aí eu fui na loja da frente, o cara ali fez por tanto. E foi baixando. Quando o cara chegou, baixou, falou assim, o último que eu faço é isso. Como é que vai pagar à vista? Eu falei, claro que não. Eu vou dar uma entradinha aqui e vou dividir isso aí mais algumas vezes para você. E aí eu dividi algumas vezes ali e pagamos. Mas a diferença do preço da TV para aquilo que nós compramos foi absurda. Foi absurda, mas foi muito grande. O que eu estou dizendo isso para você? O que eu vou dizer isso para você? Para de contrair dívidas enquanto você não pagar suas dívidas. Só que você precisa continuar vivendo, tá? Então, o desafio é, o que a gente aprendeu hoje aqui? Vamos resumir isso aqui para a gente não se perder? 1. Nós aprendemos autorresponsabilidade. Foi eu que fiz a titica, eu tenho que resolver esse problema. É você. Você que é o gastador que tem que resolver esse problema. Nada de ficar, vida, céu, a vida não é boa. Para com isso. Pobreza não é relacionada àquilo que você ganha, mas àquilo que você gasta. Você precisa aprender. Minha esposa aqui é prova. Se eu pago à vista, eu deixo de comprar se a pessoa não me der desconto. Eu viro as costas, é muito difícil, se não falar, ou dar desconto. Se é à vista em dinheiro, então tem que ter desconto. Senão, não compro. Tá? Então, o que a gente aprendeu hoje aqui? Aprendemos que eu primeiro preciso assumir a minha responsabilidade. Depois, precisamos sair da dívida. Vocês que estão endividados, como sair da dívida? Primeiro, eu preciso saber as minhas receitas, quanto que eu ganho. Entendeu bem isso? A sua família, eu não estou falando de uma carteira só. Estou falando de uma carteira da família. Quanto que a família ganha? Qual que é a renda familiar? A renda familiar é X. Nós demos um exemplo aqui de R$2.000. Agora eu preciso entender qual que é o meu custo de vida. Isso não é dívida. É o que você precisa para viver. É aluguel se você paga, é impostos se você paga. Para de murmurar do governo que paga imposto. A minha oração é que você pague muito imposto em nome de Jesus. Tá? Então, é os impostos que você paga, é a água, luz, é telefone, é o crédito do seu celular, é a despesa de deslocamento, a despesa de transporte, é a picanha do final de semana, é o churrasco que a sogra, entendeu? Tem que cuidar bem da sogra, tá? É o dinheiro de comer, é arroz e feijão, mas tem que ter comida saudável também em casa. Então, né, o condomínio, se você mora em prédio, tudo isso faz parte do custo de vida. Se você chegar à conclusão que você recebe X,
mas o seu custo de vida é maior do que isso, você está com um problema sério. Você está com uma crise absurda financeira e precisa resolver isso. Tá? É simples, olha, eu ganho 2.000 e eu gasto 2.020, 2.200, quer dizer que eu gastei 200 a mais no meu orçamento. Da onde esse dinheiro apareceu? Dinheiro não aparece. Eu tenho que ter pego ele com alguma pessoa ou eu tenho que ter pego ele com algum banco. No outro mês, eu gastei 2.000, eu ganhei 2.000 e gastei 2.200, qual que é a minha dívida? Você disse 400? E o juro? Tem juro. Multa. Tem multa. Entendeu? Então, se você gastar 10% a mais do que você ganha, 10, num período de poucos meses, você vai estar devendo muito mais, né? Toda a sua renda do mês. Então, primeiro é minha receita, meu custo de vida e se sobra alguma coisa aqui. Nesse contexto que sobra, eu tenho que entender que você é crente, você que é de igreja, cara, você não para de dizimar. Entendeu? Não para, não deixa de dizimar. Esse dinheiro não é seu. Ponto. Voltando. Sobrou um pouquinho, as minhas dívidas precisam ter nome. Quem eu devo, quanto que eu devo. Começa com dívida para parente, depois para lojista do bairro. Só que você precisa ser educado. Se você deve o carinha do açougue, não passa do outro lado da rua não. Chega lá no cara do açougue, dá a sua cara e fala assim: eu comprei carne aqui e eu não estou conseguindo, cara, te pagar agora. Eu quero aqui primeiro te pedir perdão e quero dizer para você que eu estou aqui na primeira oportunidade, eu vou vir aqui te pagar. E se ele falar mal de você, você abaixa a cabeça e diz: o senhor está certo, sim senhor. Não tem que ficar ofendido, dodóizinho, dizendo: ui, tô magoadinho porque fulano está dizendo que eu não presto para pagar. Não presta mesmo. Mas vamos mudar isso em nome de Jesus. E aí, quando a loja te ligar, atende. Fala: olha, eu sei, eu estou devendo. Assim que eu puder, eu vou pagar. E aí você vai começar a juntar o dinheiro. Cria tipo, esse dinheiro que você está guardando não é seu. É para pagar as dívidas. Ah, Caldas Novas. Nada de Caldas Novas, querido. Tá? Não. Uma coisa é ter um mínimo de lazer para a sanidade da sua família, mas nada de status. Pior coisa é alguém tá te devendo e o cara tá lá na rede social lá, né? Sextou. E o cara tá te devendo, não te paga. Você cria tipo, viu? Entendeu? Se você tá devendo, você pelo menos você tem vergonha de não pôr na rede social. Ninguém é obrigado a ver seus desmandos lá não. E aí você vai começar a pagar as suas dívidas. Pastor, qual que é a última dívida? Instituição financeira. Pastor, mas os juros são absurdos. Meu irmão, relaxa. Assuma que você deve, aguenta as ligações e vá pagando primeiro as dívidas morais. Família, comércios. E em nome do Senhor Jesus, para de contrair dívida. Ah, precisamos comprar algo. Chega lá na quantidade de dinheiro e fala: posso? Isso aqui eu preciso? Isso aqui eu devo? Ok. Tira, reúne família, tomem a decisão e gasta. Entendeu? Frase da pastora Josi, nosso tempo está estourando. Status é gastar o que você não tem para mostrar para quem você nem se importa com você e que nem você gosta às vezes. Status é você dar para os seus filhos: olha para cá, isso aqui vai doer. Carne de segunda moída, eu prefiro algumas carnes de segunda, só estou dando um exemplo. Mas aí chega aquele parente metido, mais riquinho, e você vai e compra carne de primeira. Cria vergonha nessa cara sua e dá o de melhor para sua família, só.
vai estar dando mochiba para sua família e para aquele parente que o que eles vão falar de mim? Deixa falar o que quiser, mas para sua família dá o melhor que você pode. Tá entendendo? Para sua família dá o melhor, melhor arroz, melhor comida. O que você puder dar de melhor dá para sua casa, não dá para os outros não. Tá entendendo? Vamos lá, estamos acabando, temos 1 minutinho só. Aí você começa a pagar as dívidas, mas nesse período para de contrair dívidas. E qual que é o nosso ideal? 75, 10, 15. Viver com 75% daquilo que eu ganho. Não deixar de ser fiel com os meus 10% que não me pertencem. Pertencem ao Senhor, é para o reino dele, é para a obra dele. E buscar poupar 15%. E aí, cara, é paciência. 10 meses, 1 ano, 2 anos, até você conseguir quitar as suas dívidas. Tá? Nessa mentoria eu lembro que tinha um irmão que estava com a dívida de 12 mil, nós conseguimos por 3.600. Temos uma outra dívida com instituição financeira que estava 19 mil reais, conseguimos ela por 2.500. Acabamos de quitar uma dívida de uma outra pessoa que estava beirando 3 mil por 500 e pouco. Por quê? Porque atendemos, ensinamos, orientamos, falando, assume, diga que vai pagar, enquanto isso você começa a poupar para isso. Tá bom? Vamos fechar por aqui? Amanhã eu espero vocês, última live da mentoria. Vamos falar um pouco mais sobre administração, princípios de administração. E vamos falar um pouco sobre investimentos, alguns investimentos, algumas coisas que a gente tem aprendido. Eu quero compartilhar com vocês sobre isso. Você pode pegar o seu dinheiro e fazer e trabalhar para você com muito pouco, ganhando pouco, 1, 2, 3 salários mínimos, tá? Sim, vamos falar sobre isso, viu? Nós falamos só sobre sair do vermelho. Hoje a live foi para saia da dívida, zero dívida. Uma última dica, antes que o Instagram me derrube. Se você quer sair da sua dívida na sua vida financeira, olhe para sua casa. Talvez tenha alguma coisa aí que pode vender. OLX, Mercado Livre, desapega. Tá? Vê alguma coisa que você não usa, que está encostado, anuncia, vende, paga dívida. Isso você consegue levantar receita fácil. Tem muita gente aí que tem dívida de 1.000 e pouco, 2.000 e pouco no mercado e tem coisa, entulha coisa em casa, joga isso na OLX, faz dinheiro, faz renda. Procura na sua casa o que pode ser vendido online e faça isso. E pague as suas dívidas e pare de contrair dívidas, em nome de Jesus. Tome uma decisão, fala assim, a partir de hoje, tudo que for possível pagar à vista, eu vou pagar à vista. Eu não vou ficar devendo mais nada para ninguém. Tamo junto nessa? 75, 10, 15. Junto aí com a pastora Josi. Falou? Vamos orar? Pessoal do Instagram, do Face, que vai estar assistindo depois no YouTube. Vamos orar pela nossa vida financeira, pelas nossas finanças, pedindo sabedoria para o Senhor. E eu te espero amanhã, na sexta-feira, 9h34, para nós encerrarmos na presença do Senhor e usarmos os nossos recursos financeiros para a glória de Deus. Querido Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor abençoe a vida e a família de cada um dos que estão nos ouvindo. Peço, meu Deus, capacidade, discernimento e sabedoria para que eles possam administrar a vida financeira de uma forma que traga glória para o seu nome. Que a prosperidade do Senhor alcance esses corações e que essas transmissões aqui de alguma forma possam despertar o entendimento deles a cuidar do dinheiro de uma forma que a glória seja dada para o seu nome. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pessoal. Pessoal que pegou da metade para o final, vai ficar salva no YouTube, vai ficar salva aí no Facebook, no Instagram. Só assistir, pega o começo. Tem alguns princípios ali que a gente compartilhou. E vamos estar aqui com quase 20 horas de conteúdo e com muita alegria estar com vocês aqui, tá? Então eu vou encerrando aqui hoje, vou fazer o contrário. Eu vou encerrar aqui no Facebook primeiro. Pessoal do Facebook, grande abraço, que Deus abençoe vocês, viu?